Bem, pessoal, vamos iniciar, né? É, Agora sim, bom dia a todos. Obrigado aí pela presença de vocês aí nesse webinar. Agradeço aí aos que se inscreveram e se dispuseram a gastar uma horinha aí conosco para conhecer um pouquinho desse tema da ISO 27001, que está em alta, né? Segurança da informação tem sido aí um tema cada vez mais relevante aí para os negócios, para as organizações. E a gente vai falar um pouquinho sobre como implementar um sistema de gestão dessa natureza, um sistema de gestão com base na ISO 27001 para fins de certificação. A ISO 27001 é uma norma que tem crescido muito a adesão a ela por parte das organizações, em particular em função desse processo massivo aí de digitalização dos negócios, de uso de IA, de organizações, inclusive de segmentos tradicionais que tem a TI como um componente cada vez mais estratégico dos seus negócios, para entregar os seus produtos e serviços, né? Então, esse webinar está sendo entregue a vocês pela nossa empresa, por mim, né, pelo François, alguns aí de vocês já me conhecem, mas a Bushido Business Academy é uma empresa, é a empresa na qual eu trabalho, a empresa na qual a Stefânia, que está aqui também, é minha sócia, trabalha. E o nosso negócio é implementar sistemas de gestão ISO de forma leve e humanizada, né? O que é esse leve e humanizado, né? Fazer com que a norma, que muitas vezes tem ali a pecha de ser burocrática e pesada, ela não seja isso, né? A gente, por termos já muita experiência aí de mais de 30 anos de implementação de sistemas de gestão, a gente conhece muito bem esse processo de certificação, conhecemos as formas mais eficientes e eficazes de implementar essas normas através de consultoria, treinamentos e auditorias, né? E trabalhamos aí com várias, não só ISO 27001, mas várias normas de sistema de gestão, especialmente aquelas voltadas para empresas de tecnologia, né? Então, a Bushido, como empresa, já está aí no mercado, vai fazer 8 anos, e nesses 8 anos a gente tem muito orgulho de dizer que conquistamos as melhores empresas dos seus segmentos para ser clientes nossos. A maioria absoluta aqui, implementação e certificação da ISO 27001 e ISO 27701, a norma de privacidade, né? Então, vocês vejam aí que são empresas relevantes nos seus mercados de atuação, né? Bolsa de Valores, a B3, outra empresa vinculada à B3, Casa da Moeda do Brasil, seguradoras, empresas da área de saúde, como o Mint, Healthbit, loterias da Caixa, instituições de pagamento, né? SPC Brasil. Então, grandes organizações ou organizações relevantes nos seus mercados trabalham conosco, implementando e mantendo os seus sistemas de gestão de segurança da informação e outras normas ISO, né? O que nós vamos falar hoje é sobre como esse sistema de gestão tem ganhado importância e o que a gente faz para implementar um sistema de gestão ISO 27001 e certificá-lo, né? A certificação não é um fim em si mesmo, porém ela traz algumas vantagens competitivas para aquelas organizações que decidem seguir esse caminho, né? Segurança da informação tem sido um tema, como eu falei, cada vez mais relevante para os negócios, né? Por várias razões. E algumas perguntas surgem do porquê disso ser relevante, né? A primeira delas é: qual que é o valor das informações para o seu negócio, para a sua organização? Hoje em dia, o grande ouro, o que tem valor para o negócio, é o know-how da organização, aquilo que só ela conhece, aquilo que faz com que ela seja diferente no mercado, aquilo que faz com que ela seja reconhecida pelos seus produtos e pelos seus serviços, e isso está armazenado dentro da organização na forma de informações, informações de todos os tipos, né, que compõem ali o perfil único daquela organização, daquele negócio, né? Isso tem valor, um valor inestimável, né? Quanto custa você ter o vazamento de um projeto, de um produto novo, por exemplo, que você está desenvolvendo, uma tecnologia exclusiva que você criou, pesquisou, né? Criou, desenvolveu o produto, ou o código-fonte de uma aplicação que só a sua organização tem, o seu SaaS, que é o seu diferencial, o seu produto, né? Se isso se perde, se isso vaza, se isso foge ao seu controle, quanto isso vai custar para a organização, né? Então, como que eu protejo esses ativos de forma que eu preserve as minhas vantagens competitivas associadas a isso, né?
Outro ponto é que o mercado está cada vez mais exigente com relação à postura de segurança das organizações. Não necessariamente certificação, mas postura de segurança. Certificação acaba comprovando essa postura de segurança. Então, como é que eu respondo às pressões do mercado em relação a isso, né? Certificação é um dos caminhos. E isso também me ajuda a reduzir um outro ponto que tem crescido muito nas organizações, que é o atrito em due diligences. Muitas organizações, especialmente aquelas cujo negócio é B2B, estão recebendo com cada vez maior frequência os questionários de due diligence focados em segurança da informação, às vezes ali 100, 200, 300 perguntas, e você gasta um tempo enorme do seu time, um time qualificado, um time de engenheiro de software, time de analista de segurança da informação, gerente de TI, muitas vezes, gastando tempo para responder esses due diligences, né? E a certificação te ajuda a reduzir esse atrito, né? Muitos clientes ou potenciais clientes, quando veem que a empresa tem a certificação ISO 27000, 27001, já reduzem bastante essa exigência inicial com relação a due diligence, né? Às vezes você chega lá até de maneira automática a ser aprovado, por exemplo, uma homologação como um fornecedor para esse potencial cliente. Então, esse tema ele é indispensável hoje nesse ambiente que a gente tem de negócios de um mundo totalmente digitalizado, né? Então, como eu falei agora há pouco, negócios eles dependem de tecnologia. Não tem jeito. Você pode ser uma empresa do agronegócio, você pode ser uma farmácia, você pode ser uma grande indústria, você pode ser uma empresa de SaaS, de Software as a Service. Em maior ou menor grau, a sua organização depende de tecnologia. E isso traz, obviamente, benefícios e também riscos, né? Quando a gente há 20, 25 anos atrás, 30 anos atrás, não tinha internet, a gente tinha os nossos sistemas rodando nas redes internas das empresas, né? Você se comunicava muito pouco com o mundo exterior. A grande vantagem na internet é interconectar todo mundo. Isso traz um enorme benefício, amplia a tua capacidade de fazer negócios até em escala global, porém, te expõe a riscos, né? Os atacantes, os criminosos do cybermundo, né? Eles estão cada vez mais sofisticados, cada vez mais ativos, e isso, portanto, exige de nós uma postura de segurança para, primeiro, nos proteger enquanto organizações, e segundo, proteger os produtos e serviços e informações dos nossos clientes, aquilo que o nosso cliente usa dentro ali dos ambientes que a gente fornece para ele e que também está sujeito a ataque, né? Então, o aumento dessas ameaças digitais reforça a cobrança de cliente de outras partes interessadas em relação a essa gestão, essa postura de segurança por parte das organizações, né? Nós temos alguns clientes relatando para nós que aproximadamente 50% dos potenciais clientes deles já exigem a certificação ISO 27001 como condição para homologação, se não imediatamente, mas dentro de um prazo acordado com esses potenciais clientes, né? Então, isso já por si só justifica você fazer esse investimento. Outro ponto que também é preocupante é as crises cibernéticas, como eu mencionei, estão cada vez fazendo parte da nossa rotina, cada vez mais, né? A gente tem aí notícias diárias, diárias mesmo, né, de ataques cibernéticos que acontecem em organizações de todos os portes, de todos os tipos, sejam elas públicas ou privadas, né? Então, só para a gente relembrar um cronograma recente de eventos aí de incidentes de segurança, né? Falhas na CrowdStrike em julho de 2024, que deixou uma boa parte das empresas globais inoperantes, ainda que por um período relativamente curto, mas houve um certo grau de inoperância. Os ataques recentes à infraestrutura do Pix, né, que também desviaram milhões e milhões de reais aí. Não foi um ataque único, teve vários ataques que aconteceram em torno disso. Um case que saiu no mercado muito relevante para exemplo de como o risco
cibernético pode fazer um negócio simplesmente ir à bancarrota, né? Num ransomware, numa empresa britânica de logística que tinha mais de 150 anos de história, levou a empresa a encerrar suas atividades. Ela ficou completamente inoperante, perdeu todos os seus dados, todos os seus sistemas, toda a sua capacidade de operar, né? Por causa de um ataque de ransomware para o qual a empresa não estava preparada nem para prevenir a ocorrência do ataque e nem para remediar o ataque depois que ele aconteceu. Então, isso também é um ponto de preocupação para as organizações, né? A indisponibilidade da AWS, um dos maiores provedores aí de computação em nuvem do mundo, que ocorreu em outubro de 25, né? E coisas mais recentes, né? Recentemente a gente tem visto aí a intensificação de ataques com uso de inteligência artificial, especialmente ataques usando deepfake, né? Simulando ali identidades de pessoas relevantes dentro das organizações e enganando, ludibriando literalmente ali os executivos de algumas empresas, fazendo com que eles transfiram, por exemplo, valores monetários ou concedam acesso à infraestrutura crítica da empresa, simplesmente simulando, né, uma outra pessoa e conseguindo enganar esses executivos. Tudo isso, toda essa gama de ameaças que a gente vê cada vez mais fortes aí no mercado fazem com que o investimento numa certificação como a 27001 vale a pena, né? E aí, para fins de comparação, por que que essa certificação também traz um outro tipo de vantagem competitiva, não tão explícito assim, que é quando você compara as certificações ISO no Brasil, a certificação mais utilizada, não só no Brasil, mas no mundo, que é a ISO 9001, a norma de gestão da qualidade, né? No Brasil você tem aí, segundo a última pesquisa disponível da própria ISO, tá? Cerca de 18.500 empresas certificadas na ISO 9001, enquanto que na ISO 27001 a gente tem menos de 400 empresas. Tem não, tinha, né? Porque isso aqui se refere a dezembro de 24. Mas de qualquer maneira, a gente está falando de uma proporção de 2 para 100 aí. Então, quem alcança essa certificação tem um destaque adicional de ser algo muito exclusivo ainda no mercado, né? São poucas as organizações que alcançaram a 27001. Eu estimo que de um ano para cá esse número possa ter quase dobrado, tá? Porque tem sido bastante buscada. Então, embora em 2024 a gente tenha tido ali menos de 400 empresas, eu estimo que na pesquisa que vai vir esse ano, referente ao ano de 2025, a gente vai ter pelo menos 600 empresas que vão dizer que estão certificadas aí na 27001. Então, é uma certificação que, além de todas aquelas questões que a gente viu ali, de melhorar a postura de segurança da empresa, de fazer com que o mercado reconheça uma abordagem de segurança atestada de forma independente, te traz um destaque, uma vantagem competitiva até de mercado, de argumento de venda, né? Ter a certificação 27001 te traz um diferencial competitivo porque provavelmente o seu concorrente não tem ainda. E como o cliente está exigindo cada vez mais, isso te coloca num patamar superior em relação à concorrência, né? Então é outra vantagem aí para certificar. E aí vem os porquês da certificação. Por que que vale a pena investir nisso, né? Primeiro, para demonstrar para o mercado que você tem uma postura de segurança da informação atestada de forma independente. Não é você que está dizendo que você tem segurança. É um terceiro, no caso a certificadora, que está dizendo que você tem. Então isso tem credibilidade, tem valor para o mercado, né? Outro ponto, como mencionei antes, é atender demanda de clientes e órgãos reguladores, né? Tornar, portanto, a organização mais segura atendendo a essas demandas. E, claro, alcançar vantagens competitivas. Vantagens essas que a gente pode resumir da seguinte maneira, né? Credibilidade. Esse é o primeiro ponto, né? A certificação por organismo acreditado internacionalmente, especialmente, né, aumenta a confiança das partes interessadas em relação à organização. Então, você passa a ser visto de uma maneira diferente pelo mercado, né? Resiliência, que é a capacidade de reagir rápida e apropriadamente a crises, né? Um sistema de gestão da segurança bem implementado fortalece a prevenção de crise, por um lado, e por outro lado, a recuperação rápida de uma crise caso ela se manifeste, caso ela aconteça. Porque você tem ali
uma série de controles de segurança que te ajudam a ter boas defesas e boas capacidades de reação, né? Continuidade, que está associada a essa resiliência, né? Que são menores chances de você sofrer crises que causem interrupção das suas atividades. Porque também dentro da ISO 27001, nós vamos ter controles que focam na continuidade do negócio, no que depender de tecnologia da informação e de segurança da informação. É claro que existem dentro do ambiente de continuidade de negócios, uma gama de riscos que não dependem só de tecnologia. Mas no que tange a tecnologia e segurança da informação, a norma te obriga a ter controles focados ali nessa capacidade de se recuperar rápido de uma crise, por um lado, e de sofrer uma crise, prevenir que ela aconteça, né? Geração e preservação de valor também é um outro componente importantíssimo, porque a ISO 27001 ajuda a organização a proteger o seu conhecimento, o seu know-how de produtos e processos, né? Que são preciosíssimos hoje para qualquer empresa. O que faz a sua empresa ser diferente do concorrente é o seu jeito único de abordar os seus processos, de desenvolver os seus produtos, de entregar o seu produto e o seu serviço. E isso tem que ser protegido, né? É um capital intelectual aí de altíssimo valor agregado, que uma vez perdido, vazado ou tornado inacessível, faz com que você perca a capacidade, perca a competitividade, perca até a capacidade de continuar operando, né? Então, é legal pensar nisso. Eficiência operacional, na medida que a segurança ela não deve ser vista como aquela entidade ou aquela turma que diz não para tudo, né? Ah, não pode fazer porque senão a gente pode sofrer um ataque. Não é isso. O papel da segurança da informação é implementar a segurança ao mesmo tempo que ela habilita negócios eficientes de maneira segura, né? Não é papel da segurança da informação ser uma barreira aos processos organizacionais, e sim fazer com que eles funcionem de maneira segura dentro desse mundo digitalizado. E por fim, a vantagem de você ter uma imagem e reputação fortes, né? Os temas das certificações, especialmente a ISO 27001, são caros às partes interessadas e à sociedade, né? Nesse ambiente que eu mencionei de muita insegurança cibernética, ter a certificação te ajuda a preservar sua imagem, preservar sua reputação. E aí, a gente tem uma visão geral, em primeiro momento, aqui, do roadmap para esse processo de certificação da ISO 27001. Em linhas gerais, aí eu vou mostrar o jeito que a gente trabalha aqui dentro da empresa, dentro da Bushido. A gente tem um caminho a percorrer que começa com a intenção da organização de se certificar, e ela poderá, para isso, contratar consultoria. Claro que a gente sempre vai querer que contrate a Bushido, mas a empresa pode tomar a decisão de contratar um outro parceiro ou até de fazer internamente, se ela entender que tem força de trabalho disponível e capacitada para conduzir um projeto dessa natureza, né? O que a gente recomenda? Que você comece preparando o time, né? Eu vou entrar em detalhes um pouquinho sobre isso daqui a pouco. Preparar o time é selecionar os pontos focais do projeto dentro da organização e fazer com que eles se capacitem no entendimento da norma ISO 27001, tanto dos seus requisitos de gestão, quanto dos controles de segurança potencialmente aplicáveis, que são 93, né, lá do anexo A da norma. Uma vez, a gente recomenda até que você faça isso antes ou em paralelo com o Gap Analysis. Para quê? Para que o time saiba o que demonstrar, ou saiba o que pedir, saiba nivelar, tenha a linguagem nivelada para conversar com as pessoas que vão prover as informações para o Gap Analysis, as evidências necessárias ali do Gap Analysis e o entendimento ali do requisito normativo. Então, preparar o time é o primeiro passo, né? Normalmente ali são 2 ou 3 pessoas da organização mais focadas ali no projeto de implementação que vão se capacitar num curso específico ali que a gente chama de Lead Implementer da ISO 27001, né? Uma vez que você preparou o time e fez o Gap Analysis consiste em a gente determinar como que a organização está hoje
em relação aos requisitos e controles de segurança da informação preconizados pela norma, né? Então, nenhuma organização está zerada, tá? Por experiência, por ter feito aí já centenas de diagnósticos, aí, dezenas e centenas de diagnósticos, a gente sabe que nenhuma organização está zerada. Ela apenas pode não associar o nome à figura, né? Ela implementa um controle, mas não sabe que aquilo atende ali a uma necessidade de mitigação de risco ou de controle determinado pela própria norma. Então, o Gap Analysis ajuda a gente a conhecer a organização, entender o que ela já tem, que atende ali aos requisitos e controles, e determinar o que falta fazer para que esse atendimento seja pleno, considerando o escopo de sistema de gestão que pretende ser certificado, né? Então, as primeiras etapas de um projeto de implementação vão passar pela preparação do time, pelo Gap Analysis, junto com o Gap Analysis, a definição do escopo do sistema de gestão, o que, que ele vai abranger, né? Que sistemas eu quero que estejam incluídos aqui, que informações que eu quero proteger, é a organização toda, é uma parte dela, é um sistema, é um produto, né? Então você define esse escopo e, junto com isso, o plano de trabalho, o plano de implementação. Então, o produto inicial aqui, em função do Gap Analysis, é esse relatório de aderência aos requisitos e controles e o plano de trabalho, ok? Já considerando um escopo definido pela organização. Na sequência, um processo que é crítico para que a gente possa ser bem-sucedido é a identificação e avaliação dos riscos de segurança da informação existente na organização. O que acontece na maioria dos casos, né? Como eu falei, nenhuma empresa está zerada. Ela tem algum controle, ela tem alguma política, ela faz, por exemplo, controle de acesso, ela tem lá um firewall para proteger sua rede. Se ela tem um SaaS, ela vai ter ali no mínimo alguma configuração de segurança aplicada àquele SaaS. Só que ela não avaliou um risco previamente para determinar, primeiro, se aqueles controles são suficientes e se eu não tenho outros controles a implementar em função dos riscos que eu tenho. Então, fazer a avaliação de riscos é um processo fundamental na implantação da ISO 27001. É onde a gente gasta a maior parte do nosso tempo no processo de implementação, né? Conhecer bem os riscos significa que a gente vai determinar com maior facilidade e maior assertividade os controles que eu devo aplicar aos riscos que eu identifiquei, né? Esse processo ele costuma ser feito não só pela TI, né? Segurança da informação é para a empresa toda, não é só para a TI. E tem outros processos aí envolvidos que têm responsabilidades por riscos relevantes e controles relevantes em segurança. Por exemplo, RH, riscos associados a pessoas, né? Compras e contratos por causa da necessidade de você controlar a segurança na sua cadeia de fornecimento. O jurídico, né? Com a questão de contratos, tanto de contrato de trabalho, contrato de fornecedor, contrato junto ao cliente, prevendo cláusulas ali de segurança da informação, confidencialidade, proteção de dados. Então, você tem uma série de processos de apoio que também são relevantes na implementação da segurança da informação. Segurança da informação é um conceito mais amplo do que o conceito de cibersegurança, e isso é uma distinção fundamental aqui. Cibersegurança é a segurança aplicada aos nossos ambientes de tecnologia, né? É o que a gente está acostumado a ver e é o que normalmente é feito pelos times de TI, de segurança da informação, Red Team, Blue Team, dentro das organizações. Agora, segurança da informação enxergado de maneira ampla é dever de todos dentro da organização, top-down, inclusive da direção para baixo. E se refere a qualquer tipo de informação, não importa o meio pelo qual essa informação trafegue, o meio no qual ela está armazenada. Pode ser informação escrita em arquivo eletrônico e até informação verbal, né? Então, conversas inapropriadas no ambiente público, por exemplo, podem vazar informações confidenciais do nosso negócio, né? Aquele happy hour que a gente faz com os colegas de trabalho, se a gente está num ambiente público, a gente tem que tomar cuidado com o que a gente fala, porque até isso é uma questão de segurança da informação. Então, segurança da informação é ampla
E a implementação da ISO 27001 pressupõe o envolvimento de vários processos, não só aqueles focados em tecnologia, ok? Conhecidos os riscos, a gente desenha objetivos e indicadores para que a gente monitore, mitigue e controle esses riscos e implementa políticas, processos e controles para mitigar e manter esses riscos sob controle. Então, nem todo risco precisa de mitigação, porque você vai ter critérios de aceitação do risco, mas para aqueles que você priorizou o tratamento, você vai implementar políticas, processos e controles. Claro, como eu falei, nenhuma organização está zerada, a gente vai levar em conta aquilo que a empresa já tem e desenhar ou melhorar aquilo que é necessário para garantir robustez nos controles de segurança, né? Uma vez que isso seja feito, isso aqui é onde também a gente gasta uma boa parte do tempo de implementação do sistema de gestão, né? Então, isso aqui está dentro da parte de implementação. Aprovamos as políticas, processos, controles. A gente vai treinar as pessoas apropriadas no cumprimento de cada uma dessas políticas, processos e controles. Então, alguns treinamentos você vai fazer, por exemplo, sobre classificação de informação, sobre comportamentos seguros, né, na política de segurança da informação da empresa, e assim por diante, né? Então, isso aqui é o processo que a gente chama aqui de implementação, que termina com o monitoramento do desempenho. Então, aqueles objetivos e indicadores que eu defini lá atrás, eu acompanho ao longo do tempo para saber se eu estou alcançando as minhas intenções com segurança, né? Se eu estou mitigando riscos, se eu estou evitando incidente, se eu estou conseguindo perceber tentativas de ataque antes que os ataques aconteçam. Então, tudo isso a gente define num conjunto de objetivos e indicadores que a gente monitora ao longo do tempo. Terminamos a implementação do sistema de gestão, nós vamos para uma etapa seguinte, que é mandatória antes de a gente chamar a certificadora, que é fazer a auditoria interna. Então, dentro de um projeto completo de implantação do sistema de gestão, você vai considerar a auditoria interna. É requisito normativo, é mandatório, precisa fazer. Ela é recorrente também, no mínimo uma vez por ano você vai fazer. E a auditoria interna serve para demonstrar que tudo isso que a gente fez para trásmente, né, foi feito de maneira adequada, que eu estou cumprindo os requisitos, que eu estou atendendo os controles, né? A auditoria interna feita já me permite ter, junto com uma atividade que a gente chama de análise crítica pela direção, as condições mínimas para chamar a certificadora. Então, você vai contratar uma certificadora apropriada ali para trabalhar com você, considerando, por exemplo, a acreditação que você precisa que essa certificadora tenha para te auditar. E o processo de certificação inicial, ele é dividido em duas etapas, né? Uma auditoria que a gente chama de fase 1, que é a auditoria documental. Aqui a certificadora só vai avaliar se tudo aquilo que a norma exige em termos de documentação mínima foi produzido pela organização. Se a organização produziu a documentação mínima necessária para atender a norma, incluindo ter feito a auditoria interna e ter o relatório de auditoria interna, né? Então, aqui tem pouquíssima interação da certificadora com a organização. É uma desk audit que a gente chama, uma auditoria de mesa. O auditor está lá no escritório dele, lá na mesa de trabalho dele, avaliando a documentação que foi disponibilizada pela organização. A gente chama essa auditoria também de auditoria de prontidão, justamente porque ela determina se você está pronto para ir para a auditoria fase 2, né? E aí, entre uma e outra, você tem um período de tempo para fazer ajustes, caso na auditoria fase 1 tenha sido detectada essa necessidade, né? Então você faz esses ajustes e parte para a auditoria fase 2, que é, aí sim, a auditoria que a gente chama de conformidade, né? Então o auditor vai na organização, avalia presencialmente ou remotamente o cumprimento dos requisitos que você estabeleceu nas suas políticas, processos e controles, né? Então, aqui a certificadora avalia se eu documentei de acordo com o que a norma pede. Na fase 2, a certificadora avalia se eu estou cumprindo aquilo que eu disse que faço através da documentação que eu estabeleci, né? E aí você chega à recomendação da certificação. Então, isso aqui é muito legal porque o processo começa
com a preparação do time, culmina com o recebimento da recomendação de certificação e, tipicamente, um cronograma desses leva 12 meses para ser cumprido do início ao fim. Eu digo tipicamente porque isso pode variar para mais ou para menos, em função do porte da organização, do tamanho do escopo que pretende ser certificado, quantidade de sistemas envolvidos, quantidade de pessoas envolvidas. Então, embora tipicamente 12 meses é o que a gente trabalha, isso varia de 9 a 24 meses, dependendo do perfil da organização, né? Menos que isso, é praticamente impraticável, né, fazer um sistema de gestão decente. Por quê? Só de evidências que a certificadora vai avaliar, você precisa ter 3 meses de operação do seu sistema de gestão pronto e rodando, porque a certificadora na fase 2, ela não vai avaliar uma carta de intenção que você produziu, né? Carta de intenção é na fase 1, é onde eu digo que eu pretendo fazer. Na fase 2, ela vai ver se de fato você implementou. E aí o PDCA tem que estar fechado, né? Eu não posso ter pontas soltas aqui. Isso leva tempo. Eu tenho que demonstrar isso. Então, no mínimo 3 meses de evidências a certificadora te exige para poder avaliar o sistema de gestão. Senão, ela não tem condições de fazer essa avaliação, né? Então, esse é um ponto relevante aqui. Então, de forma muito resumida, esse aqui é o teu roadmap, né? Esse aqui é o teu roadmap. Quando você opta por contratar uma consultoria, no caso, contratando a Bushido pega na sua mão aqui no início e só larga da sua mão quando você recebe a recomendação de certificação. Para aquelas empresas que tomam a decisão de fazer com recursos próprios, né, o conceito não muda, né? O time interno vai ter que agarrar com as áreas aqui e largar aqui. Isso para receber a recomendação de certificação. Só que o processo não termina aí. Tem muita gente que não conhece, e aí vale a pena lembrar, que o processo de certificação de sistema de gestão, ele começa com essas duas auditorias iniciais, mas ele continua com ciclos anuais de manutenção, de supervisão, né? O contrato de certificação que você faz, ele dura 3 anos, condicionado à realização dessas auditorias anuais, né? Então, você tem ali fase 1, fase 2, e você fica dentro de um ciclo de auditorias de manutenção, que no final do terceiro ano passam por uma nova auditoria que a gente chama de recertificação. Então, esse ciclo ele fica se repetindo indefinidamente, enquanto a organização desejar manter a sua certificação. Então, na fase 2, você recebe a certificação, mas você só mantém a certificação se você continuar fazendo o seu ciclo de auditoria de supervisão. Para que isso aconteça, você também tem que cumprir uma rotina anual do seu sistema de gestão. Manter os documentos atualizados, manter o seu inventário de riscos atualizado, porque risco é dinâmico, risco não é estático. Eu tenho novos riscos chegando, riscos que eram altos eu consegui reduzir para níveis aceitáveis, passo a monitorar esses riscos, dificilmente um risco some, ele fica controlado, mas dificilmente ele some. Só em alguns casos em que você consegue eliminar a fonte do risco é que isso acontece. Mas você precisa manter o seu inventário atualizado. Você precisa manter os treinamentos rotineiros ali acontecendo. Segurança da informação depende muito de atitudes e comportamentos pessoais. As pessoas são uma fonte de risco para a segurança, né? Clicar no e-mail de phishing, por exemplo, né? Cair num golpe digital, não saber reconhecer um deepfake. Então, treinamentos constantes são fundamentais para fortalecer o elo mais importante da cadeia da segurança, que são as pessoas, né? Então, isso aqui também tem rotina. Acompanhar os indicadores de segurança também é uma questão rotineira. A auditoria interna, ela é mandatória também, embora não seja uma regra escrita em pedra. O que o mercado convencionou é que auditorias anuais é o mínimo para você conseguir manter um estado de vigilância adequado no seu sistema de gestão. Então, a auditoria interna ela é também recorrente, tipicamente anual, né?
A Bushido normalmente faz as auditorias internas dos nossos clientes, eles procuram a gente para fazer isso. A análise crítica pela direção, que também é uma atividade recorrente e fundamental para que a certificadora, na auditoria externa, não registre não conformidade nem na análise crítica, nem na auditoria interna. Então, isso aqui é uma rotina, isso é recorrente. Uma vez que você decide implementar um SGSI, você começa a fazer uma implementação, termina a implementação e inicia manutenção e melhoria contínua. Então, a norma tem requisito de melhoria contínua. Você até pode começar o seu sistema de gestão de maneira mais simples, mas com o tempo, praticando o requisito de melhoria contínua, você vai refinar os seus controles, aumentar os seus níveis de segurança, mitigar cada vez mais riscos dentro de um processo óbvio de priorização, né? Então você vai melhorando continuamente a sua postura de segurança. Um cronograma típico de implementação, como eu estava falando, cumpre essas fases aqui, né? Então, você tem lá uma capacitação inicial e o gap analysis, né? Isso aqui, embora esteja representado de forma paralela, pode ser sequencial, quer dizer, isso aqui também não é escrito em pedra, é uma sugestão, né? É típico, mas é adaptado à necessidade de cada negócio, de cada organização. Você parte para a fase de concepção e implementação do SGSI, é aqui que a gente gasta mais tempo, é aqui que esses projetos que hoje, por exemplo, podem durar 12 meses, é aqui que o projeto pode durar não só 8 meses, ou 7 meses, ou 9 meses, mas pode durar 12, 16 meses, dependendo do perfil da organização. Então, a concepção e implementação do SGSI é, obviamente, a parte mais demorada do projeto. É aqui que a gente faz a análise de risco, desenha o processo de análise de risco, implementa o processo de análise de risco, desenha e implementa políticas, controles e processos, né? Então, isso aqui é onde a gente investe maior parte do tempo. Na sequência, fazemos a auditoria interna e a análise crítica pela direção. Fazemos a auditoria externa fase 1, em paralelo a isso, ou na sequência, a gente faz os ajustes finais pós auditoria interna e auditoria externa fase 1, para que a gente possa receber a auditoria externa fase 2 e receber a recomendação de certificação, né? Uma coisa que é muito legal de lembrar é o seguinte: as empresas têm muito medo do que a gente chama lá de não conformidade, né? Então, no final da auditoria externa fase 2, nós temos três resultados possíveis, tá? O primeiro resultado é: passei pela auditoria e não tive nenhuma não conformidade. Você recebe, já na reunião de encerramento da auditoria, a recomendação de certificação. Segundo cenário possível: você teve não conformidades, mas todas elas foram menores, né? Não conformidade menor é uma falha pontual de cumprimento de requisito ou controle. Se você só tiver não conformidade menor, você também recebe a recomendação de certificação já na reunião de encerramento da auditoria. Se por acaso você tiver o que a gente chama de não conformidade maior, que é quando você deixa de atender por completo um requisito normativo ou um grupo relevante de controle, por exemplo, a norma tem lá um grupo de controles focado em gestão de identidades e acessos lógicos. Se eu não faço nada sobre isso, eu posso ter o que a norma chama de não, o que a certificadora chama de não conformidade maior. Mesmo neste cenário, não é o fim do mundo, porque a certificadora vai te dar um prazo típico aí de até 30 dias para que você resolva essa não conformidade maior. E aí você recebe também a recomendação de certificação. Por que eu falo isso? Não conformidade não é demérito. Não significa que você é incompetente quando você tem não conformidade. Significa que um processo tem lá uma falha e que essa falha precisa ser corrigida. Não conformidade maior atrasa um pouco o seu cronograma de certificação, mas não inviabiliza o seu cronograma de certificação. O que inviabiliza? Não tratar as não conformidades, sejam elas menores ou maiores, né? Não conformidade menor: você tem até um ano para demonstrar a solução, o auditor vai ver na auditoria seguinte de manutenção. Não conformidade maior: você tem um prazo mais curto e que condiciona o recebimento da sua certificação resolver essa não conformidade maior. Mesmo assim, repito, não é demérito
receber não conformidade. É do jogo, é previsto. Tanto é que a norma tem cláusula para tratar não conformidade, né? Então não existe isso de expectativa de ter zero não conformidade em auditoria de certificação. Além de ser uma expectativa irreal, é uma expectativa perigosa. Porque se a empresa estabelece como meta formal não ter não conformidade, a auditoria deixa de ser algo construtivo e vira um campo de batalha entre auditor tentando se defender auditado, perdão, tentando se defender e auditor tentando registrar não conformidade sem sucesso, porque fica discutindo eternamente com a organização que tem meta de zero não conformidade. Então, isso não faz o menor sentido. Então, não conformidade faz parte do jogo, é esperada e não é demérito para a organização. Ah, um detalhe aí, vendendo nosso peixe. Nenhum cliente nosso jamais teve não conformidade maior. Isso aí é ponto de honra para nós, né? Até porque, se tiver não conformidade maior, é porque a implementação foi mal feita, né? Então, aí, falha de quem ajudou a implementar, falha do consultor, seja ele interno ou externo, né? Aqui nos próximos slides, eu faço um comentário sobre essas fases quando precisa detalhar alguma coisa, tá? Então, a respeito da capacitação inicial, o que que ela é? É o que a gente chama de formação de Lead Implementer na ISO 27001. Conhecer em detalhe os requisitos normativos, os controles de segurança e como conduzir a implementação disso dentro de um projeto de implementação. Para quem esse treinamento serve? Para pessoas-chave da organização, tipicamente o ponto focal do projeto ali que vai estar coordenando a implementação e representantes da área de tecnologia, porque uma boa parte dos controles, aí sim, uma boa parte dos controles de segurança são focados no ambiente de tecnologia da organização. Para que a gente faz isso? Para nivelar a linguagem e adquirir conhecimento necessário para conduzir esse projeto internamente por parte da organização, né? Então a gente tem que ter interlocutor do nosso lado enquanto empresa de consultoria, ou se for uma implementação conduzida internamente também, esse time interno de implementação tem que ter o conhecimento necessário para conduzir esse processo. Sobre o gap análise e o plano de trabalho, a intenção dessa fase é avaliar o nível atual de atendimento aos requisitos e controles e elaborar o plano de trabalho em função disso, né? Como é que a gente faz isso? Aplicando uma metodologia específica que determina o grau de aderência em relação a requisitos e controles. E aí quem faz isso é o time de consultoria, seja ele interno ou externo, né? Aqui a gente mostra até alguns exemplos de como que a gente documenta o gap analysis dentro de um processo estruturado, né? Então, tanto requisitos de gestão quanto controles de segurança da informação são avaliados em relação ao que a norma exige, né? Então, o que que a norma pede, né? Seja requisito de gestão, seja controle, qual é o status percebido na organização naquele momento e uma evidência do que foi constatado dentro do ambiente da organização, né? Uma vez que você faz isso, você já aponta no próprio Gap Analysis as ações de adequação necessárias, que depois vão ser transcritas para o plano detalhado de trabalho, com cronograma, prazo, etc., né? Dentro daquele cronograma típico que eu mandei, que eu mostrei ali para vocês. O Gap Analysis ele vai ter um resultado global, mostrando tanto como eu estou em relação aos 31 controles de segurança, perdão, 31 requisitos de gestão, e como eu estou em relação aos 93 controles de segurança que a norma me exige, né? Os requisitos de gestão são sempre aplicáveis, não existe requisito de gestão considerado não aplicável a uma organização. No caso da ISO 27001, na ISO 9001 pode, mas é exceção. Agora, controles de segurança, eu posso ter controles não aplicáveis em função do escopo e do perfil da organização. Por exemplo, a norma tem um conjunto de controles focado no desenvolvimento seguro de software. Se a sua empresa não faz desenvolvimento de software, esse conjunto de controles não vai ser aplicável ao seu escopo, ao seu propósito organizacional, né? Então, eu posso ter controles não aplicáveis, porém, requisitos de gestão sempre serão aplicáveis. Eu não tenho como dizer, não tenho como excluir a aplicabilidade aqui, tá?
Na concepção e implementação do SGSI, o que a gente vai fazer é implementar o plano de trabalho, né? Elaborando ou revisando, porque, de novo, a organização já pode ter alguma coisa. A gente vai elaborar ou revisar políticas, procedimentos e processos, desenhar ou revisar os controles de segurança, treinar as pessoas e implementar aquilo que foi concebido, né? Quem faz isso é o time de consultoria e os pontos focais da organização dentro de cada processo onde exista um requisito de gestão ou controle a ser cumprido, ok? E aí, o fluxo é mais ou menos esse aqui, já detalhando um pouco mais a fase de concepção e implementação do sistema de gestão, né? A gente documenta o escopo do sistema de gestão, avalia e documenta o contexto organizacional, isso é cláusula normativa, né? Documentamos os compromissos da direção, a política de segurança da informação, papéis, responsabilidades e autoridades. Determinamos e documentamos e implementamos a avaliação e o tratamento dos riscos de segurança. Para que a gente possa fazer isso aqui, a gente tem que estar suportado pelo inventário de informações e outros ativos associados à informação. Esse é um ponto crítico aí do projeto, né? Conhecer o que a empresa tem de ativo de informação relevante. O que que eu quero proteger? O que que eu preciso proteger? É isso que me condiciona a análise de risco. A análise de risco sobre essas informações e outros ativos associados. Uma vez que eu entendo isso aqui, faço e implemento ali o processo de avaliação de riscos, eu vou elaborar um documento fundamental na ISO 27001 que a gente chama de SOA, né? Statement of Applicability, ou Declaração de Aplicabilidade. É onde eu declaro quais são os controles daqueles 93 que a norma determina que eu estou atendendo ou que eu preciso atender, né? Se eles estão sendo atendidos ou não. E, além disso, determino os meus objetivos estratégicos de segurança da informação, agora que eu conheço meu escopo, meus riscos, meus compromissos, eu estabeleço os meus objetivos. Determino os requisitos de competência e provejo as competências necessárias aí para implementar os processos, controles, etc. Implemento um programa de treinamento e educação em segurança da informação, isso aqui é contínuo, inicia e não para mais. E elabora e implementa um plano de comunicação do sistema de gestão, que também é requisito normativo, né? A partir daqui, eu vou elaborar e controlar a documentação necessária em termos de processos, políticas, né, e procedimentos. Em paralelo a isso, eu implemento os controles que eu determinei no SOA, na Declaração de Aplicabilidade, né? Termino a minha fase de concepção e implementação monitorando o desempenho do SGSI, é o C do PDCA, né? Para saber se eu estou, né, dentro do esperado, dentro do desempenho esperado em segurança da informação. Dentro desse processo, alguns pontos são críticos. O primeiro deles, obviamente, é a determinação do escopo. Um escopo mal definido, ele pode complicar a minha certificação, eu posso ter um escopo insuficiente frente aos riscos organizacionais, né? Então, determinar escopo é fundamental. Conhecer, elaborar o inventário de informações e outros ativos associados, fazer a avaliação e tratamento de riscos, elaborar o SOA, criar as políticas, procedimentos e processos mínimos e os recomendados para uma boa implementação e prover os treinamentos internos, né? Nessa de políticas, procedimentos e processos, a gente tem uma recomendação de documentação que a organização deve ter para implementar bem o seu sistema de gestão. Quando eu digo bem, é seguindo, inclusive, boas práticas. Não só o mínimo necessário que a norma determina, mas o que é boa prática para que o sistema de gestão seja robusto, seja consistente. Então, nós temos informações documentadas que a gente cria tanto para atender aos requisitos de gestão, né? Então, escopo, avaliação de questões internas e externas, necessidades e expectativas de partes interessadas, política estratégica de segurança da informação, que é diferente da política operacional de segurança da informação. Essa aqui é o que a gente costuma chamar de PSI, essa aqui é o que a gente costuma chamar de política estratégica, né? E assim por diante. Um conjunto de documentos que a gente produz
para ter robustez na demonstração de evidências no processo de certificação. Mesma coisa em relação aos controles de segurança da informação, né? Então, eu vou ter ali o Comitê de Segurança e Privacidade com seu respectivo regimento interno, sua nomeação, a política operacional de SI, a PSI, que guia comportamentos seguros por parte dos colaboradores e o uso adequado dos controles de segurança e dos ativos de informação, e assim por diante, né? Então, aqui, mais ou menos, aí 19 políticas e procedimentos e outros documentos para atender aos 93 controles de segurança da informação. E aí o pulo do gato é o seguinte, isso aqui aí já é know-how nosso, Bushido, né? Quando a gente vai implementar o SGSI nas organizações, a norma, ela coloca no anexo A os controles em sequência de controles que ela chama de organizacionais, são 37 controles, controles de pessoas, que são 8, controles físicos, que são 14, e controles tecnológicos, que são 34. Se a gente segue isso na sequência, a gente cria uma abordagem fragmentada de políticas, processos e controles, porque os temas eles se complementam. Por experiência de já termos feito isso em muitas organizações, a gente chegou numa composição de temas de segurança que facilitam a implementação e criação dos processos, procedimentos e controles por essas temáticas, né? Então, eu posso ter controles de grupos diferentes atendendo a uma mesma temática, por exemplo, gestão de ativos. Eu tenho gestão de ativos tanto nos controles organizacionais, quanto nos físicos, quanto nos controles tecnológicos, né? Então, este agrupamento aqui é o pulo do gato, né? The jump of the cat. É isso que faz a diferença para uma implementação que a gente chama de leve humanizada, né? Uma abordagem coerente, uma abordagem lógica, uma abordagem compacta para os controles de segurança da informação. Ainda, superada essa fase da implementação, a gente vai para análise crítica, para auditoria interna e análise crítica pela direção. Então, o que a gente faz aqui é elaborar e implementar o programa de auditoria interna e a análise crítica, né? Por quê? Para que a gente complete o ciclo PDCA antes da auditoria de certificação, para que a alta direção da organização compreenda todo o esforço e resultado que foi alcançado até ali na implementação do SGSI. Então, auditoria é para isso, né? E análise crítica pela direção também. E isso requer a geração de algumas evidências demonstráveis tanto para a alta direção quanto para a auditoria externa. Então, nós vamos criar o programa de auditoria interna, o plano da auditoria interna, o relatório da auditoria interna depois que ela foi executada e o registro de análise crítica pela direção. Dessa maneira, você tem ali todo um processo estabelecido, verificado pela alta direção e apto para ser auditado, né? E aí vem a etapa de contratar e chamar a certificadora para nos avaliar, né? Então, quando e como eu contrato a certificadora? A gente recomenda que o contrato esteja fechado com no mínimo 90 dias de antecedência antes da data pretendida para a fase 1. Por quê? Porque a certificadora tem um time de auditores que está sempre alocado em auditoria. Ela precisa desses 90 dias para confirmar disponibilidade e alocar a agenda do auditor para fazer a sua auditoria. E ela só faz isso com o contrato assinado, não é com base na promessa de assinar contrato. Então, se você demora demais para assinar o contrato, você pode comprometer a sua data pretendida de certificação e jogá-la mais para frente, né? Então, 90 dias de antecedência para que a certificadora se planeje para te atender. E o outro pulo do gato na escolha da certificadora é escolher uma certificadora que tenha uma acreditação forte e compatível com a necessidade da organização. O que é isso? A acreditação é uma espécie de selo que a certificadora tem que atesta que ela tem a competência, a idoneidade e a experiência para te auditar na ISO 27001. E a acreditação forte significa o seguinte: se a sua empresa faz negócios no mundo todo, uma acreditação reconhecida internacionalmente é uma acreditação forte para você, né? E aí você vai escolher uma certificadora que tenha uma acreditação reconhecida internacionalmente.
Se não, se de repente eu tenho um SaaS que só é utilizado dentro do Brasil, por exemplo, né? Faço lá um software que só é utilizado por brasileiro, eu posso contratar uma certificadora que tem uma acreditação somente reconhecida nacionalmente, não tem problema. Então, o processo de escolha da certificadora também é fundamental para você não dar um tiro no próprio pé. Não se escolhe certificadora por preço, se escolhe certificadora pela capacidade dela de ter uma acreditação compatível com a necessidade do seu negócio. Então, isso aqui também é um pulo do gato, né? O esforço típico para que a gente cumpra esse cronograma, né? Do consultor interno ou externo, em média, 8 horas por mês de trabalho, tá? Mais aquelas horas que a gente gasta no gap análise e na auditoria interna, que costumam ser mais intensas no início e no fim do projeto, né? Então, você tem horas adicionais no gap análise e horas adicionais na auditoria interna. Fora isso, tipicamente, dentro daquele cronograma, 8 horas por mês típicas ali do consultor, né? Já o ponto focal do projeto, que é o cara que vai estar meio que tocando o piano durante essa orquestra toda, esse concerto todo que a gente está construindo, ele vai dedicar uma média de 16 horas por mês. As demais áreas, 4 horas por mês em média, dependendo do nível de envolvimento dessas áreas com os controles de segurança, tá? Então, isso aqui é importante porque, lembrem, a implementação do SGSI é uma atividade a mais na sua rotina, né? Você já tem ali uma rotina atribulada, você já tem uma agenda de trabalho bastante cheia, né? E você vai adicionar a essa sua agenda a implementação do SGSI. Então, a gente tem ali um trabalho interno, tem que enfrentar eventuais resistências que existem dentro da organização. Então, isso aqui toma tempo, toma esforço, requer dedicação, tá? Eu vou já responder as dúvidas, tá, Edson? Estamos já finalizando aqui. Então, o esforço típico é esse e a gente tem que tomar cuidado com algumas armadilhas, né? Quais são elas? Primeiro, subestimar a complexidade do escopo que você está definindo para o seu sistema de gestão, né? Então, porte da organização, número de funcionários, complexidade do ambiente de tecnologia vão determinar um tempo maior ou menor de implementação, né? Então, quanto mais complexo o escopo, maior o tempo de implementação. Outro ponto, né? Outra armadilha, não investir tempo no treinamento de segurança para todos os colaboradores. Embora o escopo de certificação seja restrito ou possa ser restrito, políticas de segurança em geral costumam ser transversais para toda a organização, porque você não vai ter uma política para uma parte da empresa. Eu não vou deixar parte da minha empresa segura e a outra parte não. Então, capacitar todas as pessoas nos controles que são comuns, né, que são transversais, é importante e não fazer isso é uma grande armadilha, né? Outra armadilha é a avaliação de risco de faz de conta. O que é isso, né? Avaliação de risco genérica, que embora possa partir de um conjunto conhecido de riscos que a gente tem aí no mercado, cada conjunto de riscos tem que ser adaptado à realidade específica do negócio, né? Senão você corre o risco de não ter controles eficazes para mitigar os riscos específicos da sua organização. E isso pode ser motivo até de reprovação na auditoria, né? Falta de compromisso da alta direção. Um projeto como esse, ele tem que partir da iniciativa da alta direção para começar, né? A gente implementa sistema de gestão levando em conta esse compromisso da alta direção, senão a coisa não vai, né? Não é de baixo para cima, é de cima para baixo. Quando a gente vai negociar com o cliente, por exemplo, uma das coisas que a gente pergunta tá legal, essa demanda, a alta direção está por dentro, ela está patrocinando, ela está envolvida, para ela isso é importante, né? Já teve caso da gente demitir cliente quando percebe que desde o início do projeto esse compromisso não está estabelecido, né? Então a gente nem atende cliente que a gente percebe que está procurando a certificação só para ter um selo na parede, né? Isso aí a gente dispensa. Outro ponto, falta de recurso para melhorar a segurança, a postura de segurança da empresa. Não é incomum,
dentro de um projeto como esse, você ter que adotar algumas soluções de segurança que a empresa hoje não tem. Ela poderá, a maior parte dessas soluções de segurança são open source, são livres de custos, mas algumas poderá ser necessário fazer algum tipo de investimento. A gente orienta o cliente nas soluções open source que ele pode procurar e que são confiáveis e suficientes para mitigar os riscos, mas também orienta o cliente quando ele precisa de uma solução mais robusta ou de uma solução mais apropriada ao porte da organização, né? Então, um CIEM, por exemplo, é um sistema de correlação de eventos de segurança, um Web Application Firewall, caso eu não tenha lá para uma aplicação SaaS, tudo isso a gente ajuda o cliente a identificar lá no Gap Analysis, né? Ó, aqui você vai precisar adotar uma ferramenta tal, no mercado você tem essas aqui disponíveis que são sem custo, são open source, então você pode utilizar sem medo de ser feliz, né? E por último, subestimar o esforço interno, né? Fazer com que o projeto seja subestimado vai gerar uma série de frustrações na implementação desse projeto, podendo gerar até o abandono desse projeto num determinado momento do tempo, né? Então, dimensionar corretamente o esforço interno e ter uma cadência de gestão desse projeto é fundamental para que a coisa dê certo, tá? E é isso, pessoal. É isso que eu tinha para passar para vocês nesse momento, tá bom? Passamos até um pouquinho aí da nossa hora, são 12:06, mas eu vou abrir aí para perguntas que vocês queiram fazer. O Edson já colocou aqui duas, né? Primeiro, quando eu coloquei ali política de privacidade e nomeação de encarregado, isso é válido, se estiver no escopo da certificação, certo? Porque ela é mais evidente na certificação 27701. Edson, não. O mínimo de atendimento LGPD você tem que ter até na 27001, porque existe um controle de segurança lá no A5, controle organizacional A534, que diz o seguinte: a organização deve estar em conformidade com a legislação aplicável de privacidade de dados. Então, o mínimo de privacidade você tem que atender, mesmo que você não implemente a 27701, tá? Outro ponto que o Edson colocou aqui, pelo que eu falei, o esforço do consultor, tipo 8 horas mês, pensando num total de horas por projeto, e pensando somente no consultor, teremos um esforço estimado médio de 100 horas no projeto, pensando em 12 meses. É isso aí, é uma estimativa, mas é em torno disso aí, tá, Edson? Então, é isso. Pessoal, fiquem à vontade aí para fazer qualquer pergunta aqui pelo chat, caso vocês tenham. Agradeço aí a presença de vocês. A gravação e esse slide a gente vai conseguir disponibilizar para vocês depois que o webinar se encerrar, tá bom? Então vocês terão aí acesso a isso. O Javier aí, que eu conheço muito bem, falou aí Obrigado aí, Javier, pelo conteúdo. Maior fonte de dificuldade das empresas é conseguir essa aderência. Na verdade, é o recurso interno, né, Edson? É ter tempo interno para alocar para o projeto. E fazer um acompanhamento muito de perto desse projeto para que a coisa não se perca, para que você não fique no vazio, tá? E para vocês que pretendem, se certificar futuramente, a gente coloca o Bushido à disposição como potencial parceiro de consultoria de vocês, tá? Eu mostrei ali atrás, a gente tem bastante experiência nisso. Pelo menos 20% de todos os certificados dos 27.000 que já foram emitidos no Brasil passaram por nós de alguma maneira, tá? Então, em nós, vocês terão um parceiro de confiança para ajudar nessa jornada, caso queiram, tá bom? Então, obrigado mais uma vez, e estamos à disposição. Valeu!